Olá! Nessa videoaula, faremos alguns exercícios para fixar o conteúdo da unidade 3, especificamente sobre diagramas de corpo livre. O nosso primeiro problema diz que a chapa de fixação está submetida às forças de 3 membros, né? Tem uma força de 9 kN, uma força F e uma força T. Determine a força de tração no membro C, ou seja, nossa força T aqui, e seu ângulo θ aqui para equilíbrio. Lembrando que o θ está sendo, em relação à direção aqui de C em relação a B. As forças são concorrentes no ponto O, ou seja, a linha de ação delas se cruzam nesse ponto. Considere F igual a 8 kN. Sabendo disso, vamos para a solução. A primeira etapa da nossa solução é fazer o diagrama de corpo livre, que é o nosso ponto crucial. Para isso, nós vamos então representar um sistema de coordenadas e cada força. Então, nós temos a representação aqui da força de 9 kN, da nossa força F, que vale 8 kN, e da nossa força aqui T, que não sabemos ainda quanto vale. Consideramos aqui ainda que nós temos aqui nossa força 8, a relação com um triângulo aqui semelhante, 3, 4, 5. Opa! 5. Além disso, nós sabemos que o ângulo entre a força de 8 kN e da nossa força aqui de tração T vale θ. Não bastante, temos que considerar também um sistema de convenção. Vamos adotar x positivo para a nossa direita e y positivo aí para cima. Lembrando que foram dados os valores de 9 e 8 kN para as duas forças e T é o que nós estamos procurando. Ou seja, o problema pede para a gente quanto vale a intensidade da força T e quanto que vale θ. Os dados estão aqui no nosso diagrama de corpo livre, comumente conhecido com a sigla DCL. Considerando aqui, então, nós temos uma relação, vou fazer hoje de uma forma diferente, não vou usar a proporção direta, vou considerar aqui um ângulo alfa, que é o mesmo desse ângulo aqui, para trabalhar um pouco aí esses conceitos de triângulos semelhantes. Então, sabendo que ele é alfa, vou considerar aqui beta, logo, o que a gente procura que é θ, vai ser alfa mais beta, certo? Alfa nós já sabemos quanto que vale, porque nós temos ali uma relação do triângulo. Quanto que vale alfa? Tangente ali de menos 1 de 3 sobre 4. Em outras palavras, tangente de alfa é igual a 3 sobre 4, logo achamos alfa, que vale 36,87 graus. Então, como a gente considera um equilíbrio, nós consideramos aqui, então, que o somatório de forças em x é igual a 0 e o somatório de forças em y igual a 0. Sabendo disso, vamos começar por x. Se o somatório de forças em x é igual a 0, nós temos aqui a força de 9 kN, não tem componente em x. A força de 8 kN, a setinha está para cá, ó. Logo vai ser negativa, Então, menos 8K4 sobre 5. Ou cosseno de alfa, que é 4 sobre 5. Mais a componente ali de t, que vai ser tx, certo? Isso tudo igual a 0. O outro caso, que seria o nosso somatório de forças em y, nós temos a força de 9 kN, Novamente, a nossa força de 8, setinha está para cá, ó, vai ser negativa, menos 8, que seria ali nosso seno de alfa, que dá 3 sobre 5, menos nosso t de y, igual a 0. Setinha está para baixo, ó. Então a decomposição dela aqui vai ser assim, projeção dela ali ao longo de y, certo? Logo, nós temos um sistema aqui de duas coordenadas, no qual a gente pode inferir aqui que t de x, resolvendo essa igualdade, vai ser
6,4 kN e T de Y vai ser 4,2 kN. Logo, sabemos, né, que T é igual a Tx ao quadrado mais Ty ao quadrado, raiz disso tudo. Temos aqui que T é igual a 7,65 kN. Do mesmo modo, né, dados que a gente tem aqui, desenhando de uma forma bem grosseira, né, um T de X, 6,4 kN. Um T de Y, que vale 4,2 kN. E um T, definindo aqui, né, como um ângulo beta, nós temos aqui que beta será tangente de menos 1 de 4,2 sobre 6,4, que é exatamente 33,27 graus. Logo, sabendo que θ é igual a alfa mais beta, nós temos aqui que θ será 36,87 de alfa mais 33,27 de beta. Portanto, θ vale 70,14 graus. E assim nós resolvemos o nosso problema, né? Cujo valor de T é 7,65 kN e de θ igual a 70,14 graus. Uma outra forma de resolvermos esse exercício seria da seguinte maneira, né? Já aproveitando o que a gente viu na última resolução, nós temos aqui alfa, nós temos aqui beta, nós temos aqui θ. Também vimos, né, que o somatório de forças em x é igual a zero, representa para a gente quem? T de x menos 8k vezes 4 sobre 5 igual a zero. Mas como aqui é beta, nós podemos afirmar, né, que T de x é igual a T cosseno de beta e T de y é igual a T seno de beta. Logo, né, substituindo ali, nós vamos ter então T cosseno de beta menos 8k vezes 4 sobre 5 igual a zero, o que implica para a gente que T é igual a 6,4k sobre cosseno de beta. Indo agora para o somatório de forças y igual a zero, nós temos aqui que 9k menos 8k vezes 3,5, conforme já vimos, né, anteriormente, menos t de y, então menos t seno de beta, igual a zero. Considerando aqui nossa equação 1 e aqui nossa equação 2, nós podemos substituir a 1 na 2, já que aqui nós temos t e aqui nós temos t. Logo, né, substituindo aí 1 em 2, nós temos menos 6,4k cosseno de beta vezes seno de beta, que é esse termo aqui, né? Menos 4,8k, que é esse termo, mais 9k igual a zero. O que implica aqui pra gente que menos 6,4k seno sobre cosseno, tangente, né? Tangente de beta é igual a menos 4,2k. Logo, beta vale 33,27. Igual encontramos anteriormente. Então, se pegarmos esse beta e substituirmos aí em 1, T vai ser 6,4k sobre
cosseno de 33,27 graus, que vale 7,65 kN. Logo, θ é alfa mais beta. Já sabemos o valor de alfa, né, calculado anteriormente, de beta agora, que vale o mesmo que 70,14 graus. Chegando então nas mesmas respostas de t e θ. Lembrando que quanto mais opções, né, soubermos para o mesmo exercício, métodos de resolução, mais fácil ficará, né, ao longo do curso, porque nós vamos lidar com diversas situações e para cada situação nós vamos ter que inferir qual que é o caminho mais rápido, qual que é o caminho mais fácil. Nesse caso, essa segunda opção é o caminho mais demorado, né? Mas encontramos a resposta igualzinho no método anterior.